Irmãos, eu quero então pensar com você na noite de hoje sobre o texto que Deus colocou no nosso coração, já partilhamos dele com os irmãos que estiveram aqui no primeiro culto, texto de João, capítulo 16, versos de 32 a 33. João, capítulo 16, versos 32 a 33, diz assim: aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar? Pai querido, ó Deus, muito obrigado pelo teu cuidado conosco. E na noite de hoje pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, trazendo sobre nós a sua vontade, trazendo sobre nós o teu querer, e abrindo, ó Deus, o nosso coração e a nossa mente, para que a tua palavra tenha lugar em nós. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou pedir licença aos irmãos só um segundo, porque esse negócio de usar máscara, os irmãos estão no culto online, principalmente, máscara e óculos junto não dá certo. E eu deixei meu óculos lá na cadeira, eu vou ter que correr lá para pegar. Os irmãos me dão licença só um minuto. É muito acessório para usar junto, irmãos, e aí a gente fica meio atrapalhado, né? Ou usa máscara ou usa óculos, ou usa máscara e óculos e não enxerga absolutamente nada porque fica tudo embaçado. Então até a gente arrumar um óculos com desembaçador, tem como usar máscara e óculos ao mesmo tempo. Então nós vamos pensar, irmãos, sobre esse texto na noite de hoje, sobre o tema esperança para vencer a solidão. O mês de setembro é o mês onde toda a sociedade fala sobre o Setembro Amarelo, é o mês que trabalhamos prevenção do suicídio. E a igreja tem um papel fundamental para dar a sua contribuição, trazendo à luz das Escrituras caminhos, orientações, para que possamos de fato enfrentar esses desafios, pois não estamos imunes a eles, há muitas pessoas sofrendo. O Brasil é o 5º país em prática de suicídio no mundo, e o ponto que mais me chama a atenção é que a segunda maior causa de suicídio é a depressão. Então nós estaremos pensando sobre alguns temas, e na noite de hoje eu quero falar sobre a esperança para vencer a solidão. Por quê? Jesus está no capítulo 16 conversando com os seus discípulos sobre a sua partida. Jesus estava avisando aos discípulos o momento da sua morte e que os discípulos estariam, a partir daquele momento, então, aparentemente vencidos, sozinhos. E Jesus vai trazer uma palavra de consolo, uma palavra de estímulo aos discípulos, falando sobre a vinda de um Consolador, falando sobre a presença de Deus com eles. E dessa maneira, Jesus vai então formalizar essa expressão, dizendo: olha, vocês vão para casa, mas eu não ficarei sozinho. E uma coisa, irmãos, nós precisamos destacar. Nesse momento de pandemia, nós precisamos experimentar algo que não era comum a nenhum de nós, e principalmente a nossa sociedade brasileira, chamada isolamento social. Essa expressão, olha, cada um vai para a sua casa, que Jesus usou, é a expressão que nós mais ouvimos nesses últimos 6 meses. Fica em casa, vai para casa. E essa necessidade de isolamento, esse sentimento, trouxe para nós, amados, um sofrimento muito grande. Porque estar longe das pessoas a quem nós amamos, estar longe de pessoas queridas, causou para nós tristeza. Não poder ver as pessoas que amamos e dar aquele abraço, não poder ter aquele relacionamento mais próximo com as pessoas queridas da nossa vida é algo extremamente difícil. A necessidade de isolamento, a necessidade de separação social, a máscara também, você dá um sorriso, a pessoa não sabe se você está sorrindo ou não. Criaram desconfortos e isso trouxe para nós um sentimento extremamente complexo e complicado, muito sofrimento. Nós vimos relatos de pessoas que estavam sofrendo, filhos que não podiam abraçar os pais idosos. Eu vi um relato que me marcou muito logo no início da pandemia, de uma mãe que precisou passar o Dia das Mães sem os seus 2 filhos. E os seus 2 filhos eram médicos, e eles saíram de casa e estavam morando praticamente um estava morando num quartinho e o outro praticamente morando no serviço para não
para casa para proteger a sua mãe, seu pai que já eram idosos. Essa necessidade de isolamento criou no nosso coração uma dor profunda, um sentimento de abandono, um sentimento de solidão terrível. Porque a solidão, amados, ela não é algo que nasceu agora na pandemia. Ela é um sentimento emocional, tem a sua origem nas necessidades emocionais do homem. Ela é algo que é sentido na alma, é uma condição da alma. E ela tem muitas causas, porém os seus sintomas e aquilo que ela produz é igual em todo mundo. Ela produz angústia no nosso coração. A solidão produz uma angústia, um sentimento de abandono, uma sensação de estarmos sem amparo algum. Ela é real e por isso precisamos tratar. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que a solidão poderia assustar. Por isso ele vai apresentar para mim e para você, à luz desse texto de João, algumas verdades que vão nos ajudar a vencer a solidão. E para vencer a solidão, amados, nós precisamos entender o que ela é. Pois solidão não é frescura, como alguns dizem, não é falta de fé, não tem nada a ver com a falta de Deus ou a presença de Deus. A solidão é uma condição da alma, uma condição da mente humana que traz de fato o sofrimento. A solidão já foi chamada de o problema mental mais comum do mundo. Ela também é considerada uma das formas mais universais de sofrimento humano, pois todos nós, em dado momento da vida, passa pelo sentimento de solidão, por essa sensação de vazio existencial, essa sensação de querer ser querido por alguém, essa sensação de abandono. O fato é que esse isolamento social potencializou o sentimento de solidão, o sentimento de abandono, principalmente nos idosos, mas os mais novos também sentiram isso. As nossas crianças também sentiram isso por não poder ir à escola, brincar com os coleguinhas. Cada um de nós sentiu esse impacto nesse momento em uma proporção diferente, em um estágio diferente. Mas nós não podemos deixar de entender que a solidão, ela é, à luz da palavra, uma condição da alma, que pode ser percebida, mesmo estando rodeados de pessoas ou não. Esse é um ponto interessante da solidão. Nós podemos estar com muitas pessoas ao nosso lado, numa multidão, e se sentir solitário. Mas você pode estar sozinho e não se sentir solitário. Pois a solidão não está ligada à quantidade de pessoas que nos cercam. A solidão está ligada a como o nosso sentimento, a como a nossa alma reage diante das pressões e das dificuldades do dia a dia. Por isso, Gary Collins é um pastor e terapeuta, vai falar sobre a solidão, e eu quero ler aqui para você algumas coisas que diz assim: a solidão é a dolorosa constatação de que não temos contatos íntimos e significativos com outras pessoas. Ela envolve uma sensação de vazio interior, isolamento e anseio profundo, mesmo quando cercado de outras pessoas. Os solitários geralmente se sentem marginalizados, indesejados, rejeitados ou incompreendidos. Frequentemente expressam sentimentos de tristeza, desânimo, inquietação e ansiedade, acompanhados de um desejo ardente e profundo de serem queridos por uma pessoa, pelo menos. A solidão, amados, ela é uma porta de entrada para o desenvolvimento de uma baixa estima, para um desenvolvimento de uma depressão. A solidão é uma condição do nosso coração. E o mais maravilhoso de perceber na palavra é que essa condição da alma humana é uma condição conhecida por Jesus. Jesus começa declarando aos seus discípulos o seguinte: olha, vocês, aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho. Jesus usa a expressão sozinhos, e no grego a palavra monos é traduzida para sozinho, significa desamparado ou destituído de ajuda. Jesus vai dizer o seguinte: olha, vocês vão me desamparar, vocês vão me abandonar, vocês vão para a sua casa, vocês vão fugir em algum momento, pois a minha hora está chegando. Mas olha só, eu não estarei sozinho, mas o fato é, amados, que a solidão, ela chega ao coração de cada um de nós em cada momento,
E há momentos nas nossas vidas que nós nos sentimos desamparados e sozinhos. Há momentos em que nós nos sentimos sem força para continuar, nos sentimos desamparados de pessoas queridas para nos dar o suporte, e esse sentimento é o sentimento de solidão. Muitos homens na palavra de Deus já viveram e experimentaram a solidão. Lá em Gênesis 2,18, Deus, olhando para Adão, faz uma declaração bastante interessante, dizendo: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Deus olha para o homem e diz: olha, o homem sozinho não dá em boa coisa, então vou fazer alguém para ajudá-lo. E aí Deus cria Eva. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, também já expressou solidão na sua caminhada. No Salmo 25, verso 16, Davi vai dizer: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. Olha só, Davi, o homem segundo o coração de Deus, sentiu solidão no seu coração. Moisés, um grande líder, o homem que Deus usou para tirar o povo do cativeiro e levar até a terra prometida, também sentiu solidão. E lá no Salmo 68, salmo esse escrito por Moisés, verso 6, olha a expressão de Moisés dizendo: Deus dá um lar aos solitários, liberdade para os presos, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Moisés diz: olha, Deus dá um lar para os solitários. Todos esses homens amados sabiam que era solidão, sabiam que era enfrentar esse sentimento e sabiam aonde buscar a solução para isso. Todos eles apontam numa única direção, direção essa que Jesus vai apontar para mim e para você. A solidão só pode ser vencida em Deus. Jesus sabia disso, por isso Jesus sabia que a solidão poderia levar a caminhos perigosos. E por isso, ele vai orientar os seus discípulos, no capítulo 16, sobre a presença de Deus com eles, o fato deles não estarem sozinhos. Quando Jesus está orientando os discípulos com relação ao seu sofrimento e morte iminente, ele vai prometer um consolador. Porque Jesus sabia que após a sua morte, lá no verso 6, ele fala dessa tristeza que tomaria o coração dos discípulos. Ele diz assim: pois falei essas coisas e o coração de vocês encheu-se de tristeza. Essa tristeza colocaria os discípulos numa pressão, debaixo de um sofrimento tão grande que seria perigoso para eles se sentirem solitários. E houve um discípulo que cometeu um erro de se distanciar dos outros discípulos. Ele foi Pedro. Pedro, em dado momento, deixou os seus colegas e foi se juntar com os inimigos. E vocês lembram do que aconteceu, está lá em João 18:18. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. E Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Pedro deixou a presença dos discípulos, se sentiu sozinho, vendo Jesus sendo julgado, e agora se junta com os seus inimigos. E aí Tim LaHaye vai trazer uma expressão bastante interessante sobre essa situação, que diz o seguinte: é sempre perigoso para o cristão aquecer as suas mãos no fogo do inimigo. A verdade, amados, é que a solidão, esse sentimento de abandono, ele pode nos levar a caminhos perigosos. Ele pode levar cada um de nós. Pedro se sentiu solitário, abandonado, foi se aquecer na fogueira dos soldados, dos seus adversários. E você sabe o resultado: Pedro negou Jesus 3 vezes. Por isso Jesus vai declarar e trazer para mim e para você um caminho para entendermos como ter de volta a esperança quando o nosso coração se sente abandonado, quando o nosso coração se sente vazio, quando a nossa alma se sente seca, esquecida, não querida por alguém. E aí Jesus vai dizer o seguinte: vocês me deixarão sozinhos, mas eu não estou sozinho. E por que eu não estou sozinho? Pois o meu Pai está comigo. Primeira coisa que nós precisamos entender, amados, é que para vencer a solidão precisamos ter a certeza da presença do Pai. Jesus declara o seguinte: olha, o Pai está comigo. Os meus discípulos vão embora, vocês vão para a sua casa, vocês vão ter que fugir nesse primeiro momento,
vocês não vão suportar as pressões, eu vou ficar aqui sozinho, vou enfrentar a cruz sozinho, mas eu posso dizer uma coisa a vocês, eu não estarei sozinho, pois o Pai, Ele estará comigo em todos os momentos, amados. Essa é uma declaração gloriosa que podemos declarar. Deus está conosco em todos os momentos, como esteve durante toda a pandemia, como estará durante todo o tempo da nossa vida. Se temos essa convicção, podemos então declarar que não estamos sozinhos, porque Deus está conosco. Jesus sabia que a solidão, ela podia ser o reflexo dessa separação aparente, separação da comunhão do homem com Deus, pois a solidão, amados, é uma condição da alma. E essa condição ela é resultado do pecado, não de um pecado, mas da separação que foi vivida lá em Adão. O pecado deixou o homem separado de Deus, e essa alma agora sofre as consequências dessa separação. O homem sofre a solidão. Jesus sabia que o pecado trouxe separação, e que ele havia. Agora Jesus está vindo para trazer reconciliação, e aí ele promete então o Consolador. Jesus busca deixar os seus discípulos conscientes, amados, de que eles não estariam só, de que nós não estamos sozinhos nas batalhas, mas que o Pai e o Filho se fariam presentes através do Consolador. Amados, Deus está conosco, Jesus está conosco, e Ele se faz presente dentro daqueles que receberam como Senhor e Salvador, através da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso podemos dizer que há esperança além da solidão, pois a presença de Deus é real. A presença do Pai, amados, é preenchida, é percebida pelo preencher do Espírito Santo. Pois a base para qualquer solução para o problema da solidão do homem é um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. E através de um relacionamento profundo com Deus, passamos a ter relacionamentos profundos com os nossos irmãos. Não adianta querer ter relacionamentos profundos com os homens, se nós não temos um relacionamento profundo com Deus. Pois a única esperança que temos para transformar as nossas vidas estarem cheios do Espírito Santo de Deus. Só há esperança na presença do Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus declara aos seus discípulos, lá em João 14:18, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus declara que Ele não vai nos deixar sozinhos, que Ele não nos abandona, que nós não estamos sós, nós estamos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, que é o Consolador. Ele traz consolo, Ele traz orientação, Ele traz informação, Ele traz direção, Ele traz convicção da presença de Deus. Jesus promete consolo, e sua presença constante é o que nós necessitamos para vencer a solidão, amados. A certeza de que Deus está conosco é o que precisamos para vencer a solidão. Agostinho vai declarar o seguinte: tu nos formaste para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não encontramos repouso em ti. É o que o salmista lá no Salmo 23 declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O salmista declara: olha, eu posso andar pelo vale que tem sombra e morte, e eu não preciso ter medo. Sabe por quê? Eu sei que Deus está comigo, eu sei que a presença de Deus está comigo. Há consolo, há cuidado. Amados, a convicção da presença de Deus nos faz continuar caminhando, nos faz enfrentar as adversidades, nos faz vencer os desafios da nossa alma e suportar as pressões do mundo, pois sabemos de uma verdade, de uma convicção: Deus está conosco. Pois só é possível ter essa certeza desfrutando de uma presença que é real. Deus é real nas nossas vidas. Deus não é uma ideia, Deus não é uma filosofia. A presença de Deus, amados, não é um sentimento, ela é algo real. Sabe por quê? A presença de Deus, amados, ela é real, mesmo quando somos como Daniel, lançados na cova dos leões. A presença de Deus é real, mesmo como Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando nós somos lançados nas fornalhas de fogo ardente. A presença de Deus, ela é real em todos os momentos, em todos os segundos. As nossas vidas estão sob o cuidado e o olhar atento de Deus em
todos os momentos da nossa história, pois servimos a um Deus que não pisca, que não cochila, que cuida de nós em todos os momentos. Deus é real. Há uma promessa de que o Senhor não se esquecerá de nós, de aquele que guarda as nossas vidas. Ele não pisca, Ele não vacila, Ele não erra, Ele não falha. Servimos a um Deus, amados, que nunca perdeu uma batalha. Servimos a um Deus que nunca mentiu. Servimos a um Deus que sempre se fez presente. Servimos a um Deus que é real nas nossas histórias. E nós, por isso, podemos declarar que não vivemos sozinhos, estamos na presença dEle. Lá em Isaías 49:15, Isaías traz uma promessa do Senhor para mim e para você, muito séria. Diz assim: será que uma mãe pode se esquecer do bebê, do seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Pergunto às irmãs que foram mamães: uma mãe pode se esquecer do bebezinho que mama? Tem uma coisa que mãe normalmente é criteriosa com o horário de mamar de bebê. Toma um cuidado, mas Deus diz o seguinte: olha, mas ainda que essa mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de você. Amados, desfrutar da presença de Deus é saber que servimos a um Deus que não se esquece de nós. Não se esquece de nós quando tudo vai bem, mas não se esquece de nós quando tudo vai mal. Servimos a um Deus que não se esquece de nós quando as coisas estão dando certo, mas quando nós estamos sofrendo, fracos demais, Deus não se esquece de nós. Por isso podemos ter a esperança de saber o seguinte: esse Deus que não se esqueceu de mim, esse Deus que sabe quem eu sou, esse Deus que conhece os meus temperamentos, esse Deus que conhece as minhas fraquezas, Ele me ama, Ele cuida de mim e Ele está comigo em todos os momentos. Por isso creia, Deus está com você em todas as circunstâncias da sua vida. E aí Jesus vai produzindo então convicção no nosso coração, dizendo o seguinte: eu não estou sozinho porque o Pai está comigo. Você não está sozinho porque Deus está com você. E quando temos essa convicção, a solidão, ela deixa de ser a necessidade da presença física de alguém, e ela é vencida na certeza da presença e do preencher de Deus em nosso coração. E aí Jesus continua trazendo a segunda lição. Jesus vai dizer o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. A segunda coisa que precisamos para ter esperança, para vencer a solidão, é desfrutar a paz de Cristo. E é interessante que Jesus apresenta uma paz que é diferente da nossa concepção pós-moderna de paz. Não é uma paz como ausência de dificuldade. Jesus vai dizer o seguinte: vocês tenham paz e nesse mundo vocês terão aflições. Jesus coloca um contraste real. Há aqui aflições, mas no meio das aflições vocês precisam desfrutar de paz. E aflições significa o ato de prensar. O termo grego é tífesis. Significa ser pressionado, estar sob uma forte pressão. É a ideia de colocar as uvas ou as azeitonas na prensa para tirar o suco ou o azeite. Então Jesus vai dizer o seguinte: olha, vocês vão enfrentar angústias, tribulações, problemas, dilemas. Isso é tudo, pode ser resumido com aflições. Mas eu vou dar a vocês algo que vocês precisam ter em mim. E isso que eu posso dar a vocês é a paz. E eu estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz. Diferente das aflições, paz é o estado tranquilo da alma. O termo é eirene, que significa estado tranquilo da alma de quem tem certeza da sua salvação através de Cristo. E por essa razão, não temendo nada, sabendo que Deus é a sua, e não temendo nada e confiando em Deus, contente com aquilo que Deus está lhe dando. Paz, amados, é saber que Deus está no controle de tudo. Eu posso ser pressionado, eu posso ser afligido, eu posso viver dilemas, mas o Senhor está cuidando de tudo. Por isso Jesus vai dizer: olha, e por isso vocês vão ter paz em mim.
é saber que em Deus, através de Jesus Cristo, nós temos plena paz. Por isso Jesus vai falar para os seus discípulos o seguinte: olha, eu estou indo para a cruz. Lá no verso 20 ele vai dizer claramente sobre isso. E ele diz assim: digo-lhes certamente que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Ou seja, eu vou para a cruz, vou morrer. O mundo vai se alegrar e os discípulos vão chorar. Mas vocês se entristecerão. Mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Pois quando Jesus ressuscitou, aquilo que era tristeza se transformou em alegria, pois eles estavam vendo o poder de Deus. Amados, a paz que precisamos para vencer a solidão é o resultado da presença de Cristo. Ela é o desfrutar da vida que sabe que o Senhor está cuidando. Sabe que a aparente tristeza será transformada em alegria no momento em que Deus se manifestar em nossas vidas. Ter paz é saber que o mundo pode estar em caos, tudo pode parecer contrário, tudo pode parecer estar dando errado, mas o Senhor continua no cuidado e controle absoluto das nossas vidas. Quando nos mantemos fiéis ao Senhor, pode o mundo acabar à nossa volta, nós podemos declarar que em Cristo temos paz. Por isso Paulo escreveu nos Romanos, capítulo 5, verso 1, diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, nós vivemos em um mundo de perseguições, um mundo de dores, principalmente para aqueles que desejam ser fiéis ao Senhor. Aqueles que desejam viver uma vida cristã integral serão perseguidos, irão sofrer pressões, mas a convicção de estar na presença de Deus vai produzir paz em nosso coração. E essa paz, ela é exemplificada na comunhão que temos com o Senhor Jesus. E essa paz nos garante que estamos na presença de Deus. E estando na presença de Deus, não há possibilidade de se sentir sozinho, pois sabemos que o Senhor é o nosso justo juiz, que o Senhor é a nossa garantia, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 14, diz: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Cristo é a paz, amados, que necessitamos para vencer a solidão. E aí Jesus vai concluir dizendo: contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Olha que expressão, Jesus não vai dizer apenas uma afirmação, Ele vai exclamar, Ele vai dizer: tenham ânimo, tenham coragem, tenham muita coragem. Vocês não são capazes de vencer o mundo, amados, nós não somos capazes de vencer o mundo, isso é verdade. Mas quando nós olhamos para a cruz de Jesus, quando nós olhamos para o Senhor, nós sabemos o seguinte: nós servimos a um Deus que não falha, a um Deus que não perde, a um Deus que venceu a morte, a um Deus que Jesus ressuscitou ao terceiro dia através do seu poder, a um Deus que venceu essa morte, e nessa morte nós temos então vitória. Então nós podemos dizer o seguinte: eu tenho bom ânimo, pois o Senhor a quem eu sirvo venceu o mundo, e nele eu sou mais do que vencedor. A nossa vitória não está na nossa capacidade de administrar problemas. A nossa vitória sobre a solidão não está na nossa capacidade de juntar pessoas. A nossa vitória está na capacidade de se submeter à cruz do Senhor Jesus, a confiar nele, a depender dele e a saber que ele é a garantia do bom resultado das nossas histórias, pois só ele tem poder para vencer todas as circunstâncias. Ele é a nossa esperança. O renovar do nosso ânimo, o renovar da nossa coragem, não está ligado às motivações de fatores humanos, mas está na certeza da vitória de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, meu querido irmão, venceu a morte, venceu o mundo, e é nessa vitória que nós podemos declarar que somos mais do que vencedores. É na vitória do Senhor. Pois como Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nem problema algum poderá nos separar desse amor. Amados, a vitória de Cristo é a dose de ânimo que cada um de nós precisa.
A solidão vai nos fazer sofrer, é verdade. Ainda mais em um mundo cheio de tensões, um mundo cheio de pressões. Mas quando nós olhamos para a cruz de Jesus e compreendemos a vitória, compreendemos aquilo que foi conquistado ali, aquilo que Deus fez por mim e por você, homens falhos, pecadores, cheios de defeitos, cheios de esquisitices, mas ali Jesus pagou o preço de maneira cabal, não tem mais nada para pagar, não tem mais nada para comprar, Jesus pagou o preço. Quando nós compreendemos isso, a oposição do mundo se torna nula e vazia, porque o mundo pode continuar a nos afligir, a nos pressionar, mas a certeza de que Cristo Jesus venceu e nele nós somos vencedores, nele também nós venceremos, nos encherá de ânimo para continuar servindo a Ele com alegria, sabendo que as nossas vidas estão sob o seu controle absoluto e ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor. 1 João 4,4, João declara: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós não vencemos porque somos fortes. Nós não vencemos a solidão porque temos um juntamento de pessoas. Nós vencemos porque confiamos naquele que é mais poderoso do que qualquer circunstância, mais poderoso do que qualquer articulação humana, mais poderoso do que qualquer principado e potestade, mais poderoso do que a ciência, mais poderoso do que os médicos, mais poderoso do que qualquer recurso que há no mundo. Nós cremos no Senhor Jesus e diante do poder dele, todos os joelhos se dobram. Essa é uma verdade que nós cremos. Renovar o ânimo, amado, significa canalizar as nossas forças, os nossos talentos, os nossos dons, os nossos propósitos para Deus. É viver aquilo que Deus tem para nós. E para isso, quando fazemos isso, a solidão será varrida do nosso coração. Porque o vazio que há dentro do nosso coração, chamado de vazio existencial, ele é preenchido de significado. E a minha vida passa a ser para um significado único. Eu vivo para agradar o Deus a quem eu sirvo. Esse é o maior significado da vida do homem. E lá em João 16, verso 27, Jesus vai declarar o seguinte: pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram. Creiam em mim, eu vim de Deus. Amados, quando nós entendemos que Deus nos ama, quando nós percebemos o amor de Deus preenchendo o nosso coração, quando nós vemos o cuidado que Deus tem tido conosco, pode todas as coisas nos pressionarem, podem todos nos abandonarem, nós continuamos sabendo do cuidado e do amor de Deus. Por isso temos paz, podemos ter convicção da presença de Deus conosco. A solidão, ela nunca vai desaparecer enquanto não tivermos de fato um encontro com o Senhor Jesus e com Ele um relacionamento profundo. Pois é assim que nós percebemos que Deus nos ama incondicionalmente. Nos ama dando Jesus Cristo por nós e através desse sacrifício nos permitindo nos aproximar diante dEle, confessando os nossos pecados. Por isso eu quero concluir, meu querido irmão, dizendo para você que Deus é real. E nós podemos, através do Espírito Santo, perceber a sua presença em nosso coração, perceber o seu preencher, perceber a sua presença ao nosso lado, ainda que todos nos abandonem. Nós sabemos que Deus está perto de nós, pois somente em Jesus nós conseguimos vencer a solidão. Estar em Jesus para vencer a solidão não significa abandonar o tratamento médico. Estar em Jesus para vencer a solidão não significa deixar de cuidar da sua saúde emocional, mas significa saber que a nossa vida está cheia do propósito de Deus. E nele nós podemos vencer todas as aflições da alma, pois o Senhor tem conhecimento do que vai no nosso coração e poder para cuidar das nossas almas.
Por isso, meu querido irmão, você que está conosco aqui nessa noite, você que está conosco na transmissão, eu quero dar a você nessa noite a oportunidade de apresentar o seu coração diante do Senhor. Pode ser que você viva esse sentimento de abandono, essa sensação de vazio no seu coração, essa sensação de angústia. Nessa noite o Senhor quer trazer libertação para você, trazer preenchimento da presença dEle. E se você que está aqui conosco presencialmente desejar se apresentar, eu quero orar pela sua vida, pedindo ao Senhor que não permita que você se sinta sozinho diante de tantas aflições, diante de tantas tentações. Se você assim desejar, eu quero convidar você a se colocar de pé aqui conosco. E eu quero orar pela sua vida. E você que está conosco na transmissão, se você quiser apresentar a sua vida ao Senhor, basta você usar os comentários que aí estão, colocando a sua vida diante do Senhor. Eu quero orar por você também, pedindo ao Senhor que tome a sua vida na noite de hoje. É alguém que queira se colocar de pé aqui conosco na noite de hoje, pedindo ao Senhor que tire do seu coração o sentimento de vazio, sentimento de esquecimento, de abandono. Coloque-se de pé, meu querido irmão, eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Senhor que te ajude a ter paz para enfrentar as aflições, te ajude a ter condição para enfrentar as dificuldades, vencer a solidão que preenche o seu coração. Se você está conosco na transmissão, se apresente aí. Eu quero orar pela sua vida. Nós temos aqui uma equipe que vai receber o seu pedido de oração. Nós vamos orar. Pai querido, ó Deus, estamos aqui diante do Senhor, sabendo que o Senhor é a nossa garantia de cuidado, de força para vencer os desafios. Ó Deus, cuida de nós nesse tempo, cuida de cada coração, de cada vida que se apresenta nessa noite, trazendo paz, trazendo certeza, ó Deus, de que o Senhor está presente, presente para transformar circunstâncias, presente, ó Deus, para mudar realidade, mas acima de tudo, ó Deus, presente para se fazer real na vida desses irmãos. Aqueles que estão conosco também na transmissão e se apresentam ao Senhor, cuida deles, ó Pai, leva a sua paz, o seu Espírito, preenchendo cada um deles, e que eles sejam, ó Deus, cuidados pelo Senhor. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.